Hoje vamos falar sobre uma técnica que pode acelerar significativamente a sua aprovação nos concursos públicos, que é a autoavaliação regular. Então, no vídeo de hoje, você vai aprender como que a autoavaliação regular ela pode transformar a sua preparação e vai te deixar ainda mais perto da sua aprovação. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora conversar sobre isso depois da vinheta. E aí, como é que você tá? Tranquilo? Meu nome é Júnior e junto do meu amigo Diego, eu tô aqui para tentar te ajudar a conquistar a sua tão sonhada aprovação no serviço público. E eu quero te ajudar conversando um pouquinho com você sobre a importância da autoavaliação nos nossos estudos para concursos. A autoavaliação é uma prática onde a gente vai revisar, e avaliar o nosso próprio desempenho ali dos estudos de uma forma que seja regular. Então, para concurseiros, essa técnica, eu considero que ela seja realmente fundamental. Por quê? Porque isso ajuda a gente a identificar tanto os nossos pontos fortes quanto os nossos pontos fracos. E isso vai permitir que a gente sempre esteja ali conseguindo fazer os nossos ajustes, nos nossos planos de estudos. Muitos concurseiros acabam estudando ali por longas horas, mas às vezes sem saber se eles estão de fato progredindo, se eles estão de fato meio que evoluindo mesmo nos estudos. Eu não sei se você já passou por isso, se você já teve essa sensação. Caso você já tenha passado por isso ou tenha sentido isso, coloca até aqui nos comentários. Você está estudando, mas sem ter exatamente a sensação de que você está progredindo ou não, como se você estivesse meio à deriva, sabe? Então, a autoavaliação ela serve justamente para a gente conseguir resolver esse problema. Então, com você colocando em prática o hábito da autoavaliação regular, você pode otimizar os seus estudos e focar justamente nas áreas que realmente vão precisar ali de uma melhoria, da área que vai precisar da sua atenção. Então, você fazendo isso, você vai acabar ganhando mais confiança, você vai conseguir corrigir os seus erros ali com uma rapidez bem maior e, logicamente, com isso você vai conseguir ajustar o seu plano de estudos de uma forma que seja bem mais eficaz mesmo, de uma forma que seja bem mais dinâmica. Então, tenta imaginar você poder estudar de uma forma que seja realmente mais direcionada, sabendo exatamente o que você precisa melhorar de fato. Então, você realmente fazer essa autoavaliação pode ser um divisor de águas aí na sua preparação, nos estudos para concursos públicos. Então, além disso, a autoavaliação regular ela permite que você veja o seu progresso ao longo do tempo, o que também pode acabar sendo motivador, porque às vezes a gente fica com essa sensação de que a gente não está evoluindo, mas se você estiver ali medindo a sua evolução, você consegue ter uma visão mais clara do quanto que você evoluiu. Isso pode acabar motivando você ainda mais aí com seus estudos. Você consegue visualizar cada pequena vitória e cada grande vitória também aí dentro da sua jornada. Então você realmente consegue perceber o quanto que você já evoluiu e quais são os próximos passos que você precisa tomar, nos seus estudos para você conseguir a sua aprovação. Então, um erro comum que muitos concurseiros cometem é estudar sem revisar o conteúdo regularmente ou sem avaliar o seu desempenho. Esse segundo, então, pouca gente faz de fato avaliar o seu desempenho. Então, isso pode, se você estiver fazendo tudo meio a esmo, também às vezes acabar te levando ao contrário do que eu falei agora. Em vez de você estar com uma sensação de dar deriva, às vezes você está, às vezes, com uma falsa sensação de progresso. Então, você se autoavaliar pode te ajudar com isso também, para você realmente ter aquela noção clara de onde você está. E essa autoavaliação ela deve ser feita de uma forma que seja estruturada. Você não vai fazer isso de qualquer maneira. Então, quais seriam os passos para você conseguir fazer uma autoavaliação dos seus estudos para concursos públicos? Então, a primeira coisa que você deve fazer é definir objetivos claros. Então, tenta estabelecer metas de estudo que sejam diárias, semanais e mensais. Isso vai te ajudar a manter o foco e a organização ali dos seus estudos. Aí, o que você vai fazer depois? Depois você vai utilizar ferramentas ali para te auxiliarem nessa autoavaliação. Então, tenta fazer simulados, resolver questões de provas anteriores diariamente, como a gente sempre fala aqui, e depois tenta usar ou aplicativos de estudos, que te ajudem a fazer essa avaliação, ou então tabelas de Excel mesmo, sabe, que podem ser criadas até por você, para você ir medindo tanto os seus erros quanto os seus acertos. Então, às vezes, você pode criar uma tabelinha ali no Excel para ver quantas questões você está acertando, quantas você está errando, enfim, uma forma que você consiga se autoavaliar. Então,
essas ferramentas, elas ajudam a gente a medir o nosso desempenho de uma forma mais precisa. Então, um próximo passo aqui seria, a partir daí, você revisar os seus resultados de uma forma que seja regular. Então, por exemplo, ao final de cada semana, se você tiver tempo, tenta rever o seu desempenho e identificar ali as áreas que você precisa de melhoria. E se não der para você fazer uma vez por semana, então que faça de uma forma mensal. De uma vez por mês, pelo menos, não deixa passar. Enfim, tenta ir anotando sempre os seus erros quando você for fazer essa autoavaliação e vendo as dificuldades aí que foram encontradas por você. E como eu disse, às vezes você não vai ter tempo de fazer uma avaliação tão minuciosa assim de forma semanal. Ou mesmo, às vezes, ali dependendo do teu contexto, né, de como que é a sua vida, às vezes uma semana pode até ser o contrário disso, às vezes uma semana pode ser pouco, para você conseguir tirar alguma conclusão do que você está fazendo. Então, tenta separar um dia ali do final do seu mês para você fazer um balanço ali e uma autoavaliação geral dos seus estudos dentro daquele mês. Aí, depois, quando chegar no final do mês, você avalia tudo, tanto seus erros quanto seus acertos, técnicas de estudo, enfim. Você faz uma autoavaliação geral mesmo daquele mês de estudo para você tentar identificar ali seus pontos fortes, pontos fracos e onde você precisa melhorar, onde você está forte, enfim, você faz uma avaliação mais detalhada, mais apurada. Então, uma vez feita essa avaliação, o próximo passo seria você justamente fazer o ajuste do seu plano de estudos. Claro, se necessário for, né? Então, com base nas avaliações, você ajusta o seu cronograma de estudos para focar ali nos pontos que são fracos, nos pontos que você, de fato, está precisando ali melhorar. Isso vai garantir que você esteja sempre melhorando, que você esteja sempre caminhando nos seus estudos. Então, por exemplo, se você perceber que você já está tendo dificuldade em direito constitucional, então você pode ir lá e aumentar, às vezes, a carga de estudos nessa matéria, você revisar conceitos importantes de direito constitucional, enfim, você consegue traçar ali um plano de estudos com base nas suas próprias avaliações, né? E essa autoavaliação regular, inclusive, ela pode acabar sendo uma aliada nossa para conseguir manter o equilíbrio emocional, né, durante essa nossa jornada até a aprovação em concurso. A gente sempre fica ansioso, né, durante esse período de estudos mesmo para concursos públicos, especialmente devido a tantas incertezas, né, que a gente passa. Então, você se autoavaliar pode ajudar a reduzir essa ansiedade, inclusive, já que ela vai fornecer para você uma visão clara do seu progresso e também do que a gente está fazendo. Ou então vai te dar também uma noção exata do que você precisa fazer justamente para você melhorar. Então, caso você note às vezes que você está indo numa direção errada, você já vai saber o que você precisa fazer ali para se corrigir. Você não vai estar a esmo. Então, isso pode acabar diminuindo também o seu estresse, porque você vai estar sempre com alguma noção do que precisa ser feito. Você vai ter sempre uma direção a ser seguida. Então, quando você tem uma noção exata de onde você está em relação aos seus objetivos, fica bem mais fácil da gente conseguir controlar essa ansiedade. Essa sensação da gente estar sempre avançando, mesmo que gradualmente, traz uma paz de espírito e uma sensação de controle sobre a nossa própria preparação. Então, isso tudo pode ajudar. E como a gente até falou lá no início do vídeo, né, com essa prática da autoavaliação, fica mais fácil da gente perceber as nossas pequenas vitórias e os nossos avanços contínuos também. Então, cada melhoria que a gente faz, ela vai ser percebida. Cada questão a mais que você acertar num simulado, ou então nas suas resolução de questões ali regulares e tudo mais, tudo isso vai ser percebido. Cada hábito que você não conseguia fazer e hoje você está conseguindo, por menor que seja, também vai estar sendo percebido por você. Se antes você não conseguia estudar e agora você consegue estudar 15 minutos, isso já é um avanço também que você vai notar, que você não conseguia fazer antes, mas agora você está conseguindo fazer. Vai ficar bem mais fácil de você notar as suas vitórias e não focar só nas suas derrotas, né? Então, tudo isso contribui para o aumento da sua autoconfiança. Então, essa confiança acumulada, ela se torna um pilar, né, para a gente, como se fosse uma espécie de um suporte emocional mesmo, que vai ajudar a gente a manter a constância ali nos estudos e também diminuir o nosso desânimo. Então, tenta anotar cada progresso, por menor que seja, e celebrar essas conquistas também. E a autoconfiança resultante desse processo, ela pode e deve se tornar para a gente um escudo, né, que a gente vai fazer ali contra toda essa pressão que tem, que normalmente costuma ser constante, né, nos estudos para concursos públicos. E, além de tudo isso que a gente conversou aqui até agora,
essa autoavaliação, ela também nos ajuda no próprio gerenciamento do estresse mesmo, no desenvolvimento de resiliência e também ajuda a gente a desenvolver estratégias de autocuidado também, inclusive. Então, com essa prática, fica bem mais fácil a gente identificar os nossos pontos de maior dificuldade e, consequentemente, a gente ajustar os nossos estudos para lidar com isso de uma maneira mais inteligente e estratégica, sabe? Então, ao invés de você estudar de forma aleatória, você pode concentrar os seus esforços nas áreas que realmente vão precisar da sua atenção, reduzindo o estresse que é associado ao desconhecimento e à incerteza também. Então, uma abordagem estruturada e focada vai diminuir a sobrecarga mental, né, que a gente tem quando a gente está estudando, e também vai melhorar a eficiência dos nossos estudos de uma forma geral. Então, a prática constante da autoavaliação, ela também vai contribuir para o desenvolvimento da resiliência, que a gente fala que também é importante aqui para o concurseiro, né? Então, ao enfrentar e superar as dificuldades que são identificadas, né, nessas suas avaliações, você se torna mais resiliente, você se torna mais preparada, mais preparado para lidar com os desafios que vão surgir ali durante a sua preparação. E você pode apostar, desafios vão surgir o tempo todo, imprevistos vão surgir o tempo todo. E com isso você vai conseguir adquirir mais resiliência. E a resiliência emocional, ela é essencial para a gente manter a persistência e o foco. E especialmente nos momentos em que os resultados, né, que a gente espera, eles acabam demorando às vezes a aparecer, ou então eles parecem estar demorando de acordo com a nossa perspectiva, né? Então, a autoavaliação também vai ajudar com isso. Em relação ao autocuidado especificamente, muitas vezes, e não é incomum, né, a gente esquecer isso, a gente esquece que a gente não é uma máquina de estudo, que a gente também é humano. Pode parecer bobagem, mas às vezes é importante a gente lembrar para si de que somos pessoas, sabe? Que somos pessoas com emoções, com medos, esperanças, cansaço e por aí vai. Então, também é essencial a gente reservar momentos específicos ali, não só para a gente avaliar o nosso desempenho, né, nas questões e nas matérias em si, mas também para a gente avaliar o nosso próprio bem-estar mental. A gente avaliar meio que o nosso emocional mesmo, sabe? Então, tenta perguntar para si mesmo como que você está se sentindo em relação aos seus estudos hoje. Por exemplo, você está se sentindo sobrecarregada, sobrecarregado, ansiosa, ansioso, desmotivado, enfim. Você conseguir identificar essas emoções é o primeiro passo para você lidar com elas de maneira saudável e construtiva mesmo, sabe, para a gente, para os nossos estudos. Então, é normal você se sentir dessa forma, você se sentir desanimado, você se sentir estressado e tudo mais. E você reconhecer esses sentimentos, isso pode ser bem libertador, de verdade mesmo, porque tem muita coisa à nossa volta, especialmente nesse mundo dos concursos públicos, que tentam fazer a gente pensar de que a gente deve agir de fato como uma máquina, de que a gente não pode falhar. E não é bem assim. Então, você reconhecer esses sentimentos pode ser o primeiro passo para você, de fato, lidar com eles. Porque tudo isso que você está sentindo, isso não é besteira. Você deve dar atenção a tudo isso que você está sentindo e lidar, né, com tudo isso. Então, quando você dá voz às suas preocupações, você abre espaço justamente para você encontrar soluções. Então, você identificar as suas fontes de estresse, suas fontes de preocupações e tudo mais, tudo isso é essencial. Talvez, às vezes, a sua preocupação é a quantidade de matérias do concurso que você vai fazer, a pressão para você ter que passar logo no concurso público, ou até mesmo, às vezes, a comparação que você está fazendo com outros concurseiros. Às vezes, você tem que identificar o que está te estressando e conseguir lidar com isso. Isso até da comparação, a gente já cansou de falar aqui, cada um tem seu próprio ritmo, cada um tem seu próprio caminho. Então, não tem por que você se comparar com a realidade de outras pessoas. Cada um tem a sua realidade e você vai conseguir ser aprovado dentro da sua realidade. Então, você tem que analisar e ver o que está te estressando, o que está mexendo com o seu emocional. Então, cada um desses fatores pode acabar drenando, de fato, a sua energia emocional. Então, quando você consegue identificar tudo que está te estressando, quando você consegue identificar todos esses pontos, você pode começar a buscar maneiras de aliviar essa pressão e encontrar estratégias justamente para você lidar com tudo isso. A gente deve se lembrar de que cuidar de nós mesmos também é um passo crucial para a nossa aprovação em concursos públicos. Então, você incorporar práticas de autocuidado na sua rotina
pode transformar a sua jornada para os estudos, para concursos, de uma forma que você não faz ideia. Então, você, por exemplo, fazer exercícios físicos, por exemplo, é de extrema importância, você cuidar do seu corpo. Exercícios físicos liberam, por exemplo, endorfinas, né, que são conhecidas aí como os hormônios da felicidade, que acabam combatendo também o estresse e a ansiedade. Então, você ter uma boa rotina de exercício também é legal aí para sua rotina de estudos para concursos. E não precisa ser nada muito complexo ou cansativo, não. Uma caminhada ao ar livre, por exemplo, alguns minutos de alongamento ou qualquer coisa do gênero já pode fazer alguns milagres aí na sua rotina de estudos. Outra coisa importante, uma alimentação saudável também é essencial, muita gente deixa isso de lado. E aqui, como a gente sempre fala, você também tem que reservar um tempo para os seus momentos de lazer. Tenta reservar sempre um dia para você fazer alguma coisa que você ama. Por exemplo, você ler um livro, ouvir uma música, conversar com seus amigos, enfim, você tem que fazer o que você gosta também. A gente se conectar com atividades que trazem alegria para a gente, meio que reenergizam, né, a gente e acaba também renovando as nossas energias e a nossa disposição também. E outra coisa que muita gente gosta de fazer, por exemplo, é praticar meditação, que é outra coisa aí que você pode ver também se é legal para você pesquisar sobre meditação. E outra coisa que você também deve fazer é valorizar as pausas regulares. Eu já vi muita gente falando que pausas regulares são um sinal de fraqueza, que você tem que ficar estudando de forma ininterrupta, direto. Mas, definitivamente, as pausas regulares não são um sinal de fraqueza. Na real, elas são até um sinal de sabedoria. Por quê? Porque o nosso cérebro ele precisa de um tempo para processar e consolidar todas as informações que a gente estuda. Então, quando você se permite uma pausa, você está dando ao seu cérebro uma chance dele se recuperar e também de se preparar ali para um período a mais de estudos que você for fazer depois. Então, tenta também dar valor a essas pequenas pausas que você faz. E sempre dá uma avaliada aí também, conforme você for fazendo isso, qual que são os períodos de estudo que funcionam para você, o período de pausa que funciona para você. Tenta sempre fazer essa autoavaliação. Em relação à autoavaliação, de uma forma geral, a gente não pode subestimar também o poder da reflexão mesmo também. Então, sempre tenta pensar no quanto que você já conquistou, nas dificuldades que você já superou, nas pequenas vitórias diárias que você tem. Essa prática de reflexão, ela não só vai aumentar a sua autoconfiança, mas ela também vai reforçar o seu compromisso com os seus objetivos, com o seu objetivo da aprovação em concurso. Então, cada dia que passa, você está um passo mais próximo da sua aprovação. E cada desafio que você supera é um testemunho para você mesmo, um testemunho para o seu eu do futuro, sabe? Da sua resiliência, da sua determinação. Então, quando chegar a aprovação e você lembrar de tudo que você superou, vai ter um gostinho a mais, sabe? Vai ter um gostinho especial. Então, estudar para concursos, no final das contas, é quase como uma jornada de autodescoberta, sabe? Essa, de fato, também é uma jornada de como que a gente consegue se descobrir, de como que a gente consegue crescer e acabar tentando, pelo menos ali, a gente se tornar uma versão melhor de nós mesmos. Então, cada obstáculo, cada momento de dúvida e também cada vitória vão contribuir para moldar quem você é e quem você vai se tornar. A gente deve aceitar essa nossa jornada e você é capaz, você é forte, você está no caminho certo, como a gente sempre fala por aqui. Eu e o Diego, a gente acredita em você. E se por acaso você, que às vezes está assistindo esse vídeo aqui agora, por qualquer motivo que seja, não confiar em você, mas por algum motivo confiar em mim e no Diego, então eu vou parafrasear aqui uma frase de um personagem de um desenho, que é a seguinte: eu posso estar enganado, mas a ideia é mais ou menos essa. Se você não acredita em você, então acredite em mim, que acredita em você. Enfim, a frase é confusa, mas acho que deu para pegar a ideia, né? A gente confia em você, então tenta confiar em você também, beleza? Bem, com isso a gente chegou ao final aqui desse vídeo. Eu espero que essas dicas de hoje aqui tenham sido úteis para você de alguma maneira. E eu sei melhor do que ninguém que a jornada de estudos para concursos públicos ela é cheia de dúvidas, de incertezas e que o cansaço, muitas vezes, acho que a maioria das vezes, né, parece que quer tomar conta da gente ali. Não tem muito jeito. Mas eu quero que você se lembre sempre de uma coisa que é importante.
cada esforço seu, cada hora de estudo, cada sacrifício é um passo em direção ao seu objetivo de estudo. Você está me ouvindo aqui nesse vídeo até agora, você está procurando melhorar, isso também é um passo aí a mais para a sua aprovação, um passo a mais para a sua vitória. Tudo isso vai ser um motivo de orgulho enorme para você quando você for aprovada, quando você for aprovado. Eu te garanto que cada momento desse agora vai ser, cada momento desse de dificuldade, né, que você tem, vai ser proporcional à alegria que você vai sentir quando você receber aquela ligação lá falando que você foi convocada, que você foi convocado. Você é incrível por estar aqui agora se preparando e se dedicando, dedicando sua energia, dedicando o seu tempo. Então, não subestime o valor do seu esforço. O caminho ele pode ser longo, ele é longo. A gente sempre fala por aqui que concursos públicos são um caminho de longo prazo, mas cada passo vai valer a pena, isso eu te garanto. Então, valorize suas pequenas vitórias, valorize cada questão resolvida, cada conteúdo que você compreendeu. Todas essas conquistas, elas são importantes e elas merecem ser celebradas por você. Então, nos momentos de dificuldade, lembre-se de que você já superou muitos obstáculos justamente para chegar até aqui, beleza? Então, use esses momentos como prova de que você é capaz de superar qualquer coisa, beleza? Então, acima de tudo, acredite em você. Você tem o que é necessário para vencer. Então, confie no processo e siga em frente aí com coragem e confiança. Combinado? E saiba sempre que eu e Diego, a gente vai estar aqui para te apoiar a qualquer momento. Então, se você tiver qualquer dúvida, precisar de um incentivo, enfim, não hesita em procurar a gente lá no Instagram, @mente-de-concurseiro_oficial. Nós estamos juntos nessa sua caminhada aí até a aprovação, beleza? Então, muito obrigado para você que me acompanhou aqui até o final desse vídeo. E até antes da gente se despedir, eu queria saber de você como que você está se sentindo em relação à sua preparação de uma forma geral. Então, deixa aqui um comentário compartilhando as suas experiências, compartilhando as suas dificuldades ou até suas conquistas mesmo também. A gente adora ler e responder cada um de vocês. E a sua história também, ela pode acabar inspirando outros concurseiros que às vezes estão passando pelas mesmas dificuldades ali, ou pelas mesmas situações que você. E se você gostou desse conteúdo, não deixa de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com outros concurseiros que também estão nessa jornada, beleza? Continue firme nos estudos e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!